Fala, Lucas do Bando, fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Atlético Paranaense 1, Corinthians 1, acabou agora há pouco, né? O jogo na Arena da Baixada. Antes de falar do jogo em si, já dar um pequeno resumo, né? Pro campeonato foi uma merda, né? Esse empate do Corinthians, né? O Corinthians segue na zona de rebaixamento. A gente tinha que vencer de qualquer forma esse jogo e não conseguiu. Mas por como o jogo foi, né? Esse empate até que ficou de bom tamanho pro Corinthians, né? Que não fez uma boa partida mais uma vez, né, rapaziada? Enfim, vamos falar do jogo. Mas um detalhe que eu ia falar, né, antes que eu me esqueça. Eu achei esse juiz muito ruim. Eu não lembro dele ter apitado nenhum jogo do Corinthians, esse Felipe Lima aí de Minas Gerais, né? Ele é todo pavãozão, né? Igual o Daronco, né? Enfim, senti que durante o jogo era quem gritasse mais ali com ele, que ele tomava a decisão de dar a falta ou não. Então o jogo ficou muito picotado, né? E o Corinthians demorou pra entender como é que era o jogo. Era só gritar alto ali que ele dava o lance pra você, né? Essa era a tônica da partida, né? Enfim, o Corinthians foi a campo aí com o Donelli no gol. O Carlos Miguel aparentemente já deu um migué aí, já tá se transferindo pro Nottingham Forest, né? Na lateral direito, Léo Maná. Acho que o Antônio não estava satisfeito com as atuações do Mateuzinho e deu uma chance pro Léo Maná, né? O Fagner segue machucado. A dupla de zagueiros ficou por conta de Kaká e Caetano. Embora não goste do Caetano, o Gustavo Henrique eu acho ele muito pior entre todos os zagueiros do Corinthians ali. Então o Antônio bancou ali o Gustavo Henrique. E na lateral esquerda o Hugo, né? Os três meio-campistas ficaram por conta de Ranieri, Breno Bidon e Garro. Na ponta esquerda o Wesley, na ponta direita o Gustavo Silva e no comando do ataque Pedro Raul, já que o Yuri Alberto estava suspenso para a partida, né? Tinha tomado o terceiro cartão amarelo contra o Internacional, né, rapaziada, no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Eu senti que o Yuri fez falta no jogo, tá? O jogo tava aberto durante boa parte, né? O Atlético tava alto também no jogo. E eu senti que o Corinthians sentiu falta dele como elemento de velocidade, né? O Pedro Raul acabou encavalando muito o Corinthians ali nas suas tomadas de decisão. Mas enfim, vamos lá. O Atlético fez um bom domínio de jogo ali, controlando bastante o Corinthians, né? No campo de defesa. O Donelli trabalhou uma vez, se não me engano, depois de um cruzamento ali que teve um bate-rebate, ele conseguiu afastar da área, né? Mas nada muito perigoso de início. O Corinthians, depois de muito tempo, foi ter a posse de bola lá para casa dos 10, né? Também não conseguiu trabalhar bem as jogadas, né? Não ofereceu nenhum perigo para o goleiro do Atlético Paranaense, exceto com uma jogada ou outra do Wesley, né? Que teve um cruzamento, mas todas facilmente cortadas pela defesa do Atlético Paranaense. E uma tônica durante o jogo que eu fiquei observando, né, que me irritou muito, eu pensava que era um problema exclusivo da era Fábio Santos na lateral esquerda, esse Fábio Santos mais velho, né? Mas não, praticamente o Corinthians convida o adversário a ter espaço para tomar uma decisão, tá ligado? Para cruzar, ou para bater de fora da área. O Corinthians é muito permissivo. E no final do primeiro tempo, né, depois de um cruzamento que não tinha ninguém marcando ninguém, a defesa do Corinthians, que já é ruim, né, já não oferece nenhuma segurança com esses zagueiros que a gente tem, o cara teve o espaço de virar o corpo, ajeitar a bola, conseguir botar curva na bola para jogar na cabeça do cara que estava entrando na grande área. Ali a cabeçada foi quase de fora da grande área, a bola quicou no chão, matou o Matheus Donelli, né, que a bola veio com força no cantinho. Atlético Paranaense 1, Corinthians 0, né? Praticamente na reta final do primeiro tempo saiu esse gol, né? O Corinthians não fez nada, né, durante o jogo, exceto umas bolas na área, como eu disse, né? E acabou esse primeiro tempo, né, cara? Pro segundo tempo, o Antônio veio com uma substituição, entrou com o Igor Coronado no lugar do Gustavo Silva. O Corinthians até que teve mais posse de bola, né? Porque, como eu disse no começo do vídeo, no Atlético Paranaense ele também cedia bastante espaço pro Corinthians, né? Eu achei que se tivesse o Yuri Alberto ali pra gente conseguir conectar as bolas mais rápido, né? Já que o Garro sempre gosta de acelerar o jogo, talvez o Corinthians pudesse ter oferecido mais perigo pro Atlético Paranaense. Então, vendo isso, né? Acho que o Antônio viu ali que daria para ter mais espaço no meio campo, mas nenhum dos nossos meio-campistas tomou decisões boas ali durante o jogo, né? Preferiram chutar de fora da área ou dar um passe a mais e sempre errava a tabela, né? Visivelmente o Corinthians fora de jogo, né? E embora o Atlético tivesse concedido mais espaço para o Corinthians, o Atlético até que foi mais perigoso, né? Na segunda etapa do que na primeira, efetivamente, né? Teve um chute de fora da área de um cara gringo ali do Atlético Paranaense, pegou um travessão, e um outro chute desse mesmo cara que o Donelli fez uma boa defesa, né? E também teve uma falta, que foi uma defesa que o Donelli fez, né? O Fernandinho acho que bateu a falta, a barreira foi vazada do Corinthians, o cara saiu cara a cara, o Donelli saiu
peitudo, né, em cima ali e tirou a bola do Atlético Paranaense. É uma baita defesa, né, salvando o Corinthians aí de um segundo gol que seria fatal pro jogo, né. O que me incomoda, cara, é o que eu falo com os moleques loucos do bando, mano. É tudo muito fácil pro time adversário. Os caras sempre têm muito espaço. Esse chute mesmo aí que foi na trave e o outro que o Donelli fez uma boa defesa de fora da área, o Corinthians consegue cortar a bola da grande área, mas a segunda bola é sempre dos caras, não só o Atlético Paranaense, tá ligado? De todos os times que jogam contra a gente, tem muito espaço pra poder fazer o que quiser com a nossa defesa, né? Me incomoda muito ali o espaço fornecido pros caras no futebol competitivo como esse no Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível, né, cara? E assim, eu acho que assim, a defesa já é fraca, a linha defensiva, e nossos meio-campistas concedem muito espaço para convidar os adversários para entrar e fazer o que quiser na nossa última linha, que, repetindo, já é muito fraco, né? Então, o Ranieri às vezes desce para a linha de zagueiros, eu não gosto disso, ele é nosso melhor combatente no meio-campo, não acho uma estratégia inteligente do Antônio, né? E você tem outros jogadores ali que, embora sejam bons com a bola dominada para fazer jogadas como o Bidon, o próprio Garro, o próprio Coronado, eles não têm a característica de voltar direitinho ali para conseguir fechar o bate, né? Enfim, é uma crítica que eu tenho nesse trabalho do Antônio Oliveira aí, e o problema é que já não é de agora, né? Eu lembro que o Luxemburgo já era a mesma coisa, né? Mais atrás com o Lázaro também, enfim, é uma tônica no Corinthians que muda jogador, e não sei o que acontece ali, não consegue acertar essas linhas, ficarem pertinho uma das outras, né, cara? Ou você coloca muito volante, o time não cria, ou você coloca muito meio, o time fica extremamente exposto. Enfim, né? O Antônio fez mais 2 substituições no decorrer do segundo tempo, colocou o Arthur Souza no lugar do Pedro Raul e colocou o Mateuzinho no lugar do Léo Maná, mas já no final colocou o Matheus Araújo no lugar do Hugo, né, para deixar mais gente no meio campo, empurrou o Caetano para lateral esquerdo, o Ranieri veio de zagueiro, né, e também colocou o Kaique, né, menino da base, no lugar do Wesley, né. O Corinthians chegou ao empate no finalzinho já, o Atlético estava controlando bem o jogo, né, o Corinthians depois ali de um primeiro tempo que poderia parecer que ia alvejar mais o gol do Atlético, o que não aconteceu, né? O Corinthians não teve nenhum chute assim que o Léo Link lá do Furacão fez uma boa defesa, mas no finalzinho, numa falta, o Garro bateu a falta, que o Fernandinho, aliás, deveria ter sido expulso, né? Ou foi nessa jogada, não, foi na anterior. Teve uma falta igualzinha, que dessa vez o Coronado bateu, né? Foi pra fora, e o Fernandinho deveria ter sido expulso, né? Que ele tinha cartão amarelo, por menos o Caetano foi expulso no clássico contra o São Paulo, né? E eu acho que ele deveria ter sido expulso mesmo. Então eu acho que esse jogo ele também deveria ter sido expulso, Fernandinho, né? Enfim. E o Garro bateu bem a falta, a bola pegou no travessão e o Kaká de peito empurrou a bola pro fundo das redes, né? A bola foi morrendo ali e acabou 1-1, né, cara? Cara, de novo, uma partida muito fraca do Corinthians fora de casa. O Atlético concedeu muitos espaços e o Corinthians, mesmo com alguns jogadores de qualidade na frente, não conseguiu fazer nada. Muitas tomadas de decisões erradas, tanto do Garro, tanto do Coronado, né? Como eu disse, teve espaço. E a defesa, como sempre, é um Deus nos acuda, né? Porque a linha já é fraca, repetindo, e a gente dá muito espaço pra chegar nela, né? Ela é muito alvejada, né? Ela tem que trabalhar muito no jogo. E você fica rezando pra alguém não fazer uma cagada ou dar um espaço, assim, ridículo, né? O que aconteceu pra você entender no primeiro gol do Atlético Paranaense, né? Onde o cara teve muito espaço pra cruzar e a defesa, como sempre, mal postada, né? Não conseguiu evitar a cabeçada do atacante ali do Atlético Paranaense, né? Alguns pontos que eu ia falar, o Donelli foi o melhor em campo pra gente, né? Ele fez aquela defesaça depois da bola ter passado pelo meio da barreira, né? E eu fico puto que já não é de agora, né? Geralmente quem é xingado no time ali, no cobrança entre os jogadores, são sempre jogadores mais novos, né? O Mateuzinho, todo pavãozão, o Kaká foi cobrar lá o Donelli por uma saída errada ali que o Donelli não fez, né? Que ele não foi encaixar a bola ali que o Kaká e o Bidon tava protegendo. Mas a culpa não foi dele, né? Primeiro que o Bidon deixou a bola quicar, depois o Kaká não afastou, aí sim, depois o Donelli deveria ter saído e encaixado a bola. Mas, porra, o Mateuzinho cobrando também o Donelli, pô, eu fiquei puto, mano. Os caras não tinham lugar de fala ali pra chegar cobrando o Donelli daquela forma. Tem que passar confiança. O menino tava fazendo um bom jogo, e eles não estavam fazendo bons jogos, né? Todos os jogadores ali que foram reclamar, exceto o Bidon que tava fazendo um bom jogo, né? Enfim, fica aí minha cobrança aí. Eu achei mau caratismo dos jogadores ali com o Matheus Donelli, tá, rapaziada? Individualmente, Matheus Donelli, pô, foi melhor em campo, salvou o Corinthians ali em uma oportunidade clara, né? Depois ele fez outras defesas boas, né? O chute fora da área, aquela intervenção no primeiro tempo, né? O gol acho que não foi culpa dele. Talvez fosse o Carlos Miguel ou o Cássio, por serem maior de tamanho, né? Talvez tivessem pego, né? Mas o Donelli é um pouco mais baixo. Ele fez ali o que deu. Enfim,
não foi culpa dele no meu ponto de vista, né? O Léo Maná, cara, fez uma partida ali honesta, né? Marcou, correu, enfim, concedeu espaço pro cruzamento do Atlético Paranaense no primeiro gol, mas não é só culpa dele, é um problema já vigente no Corinthians há muito tempo, né? Não sei até que ponto tático o Corinthians tá certinho, tá ligado? Não sei até que ponto o Antônio consegue consertar isso, se é característica dos atletas, né? Kaká fez o gol, né? Tava fazendo uma partida ruim, como a defesa do Corinthians sempre faz, né? Não fez nenhuma cagada individual. Tava até se apresentando pro jogo no segundo tempo ali, fazendo algumas jogadas, né? Já que o meio campo do Atlético tava dando até um pouco de espaço. E fez o gol, né? Foi bem o Kaká ali com esse gol que ele adicionou nos seus atributos ali, né? O Caetano, às vezes dá umas desligadas, né? No final do jogo ainda o Atlético, esqueci de comentar isso falando do jogo, né? O Atlético teve 2 chances claras, uma foi fornecida pelo Caetano, né? Que, porra, desligado como sempre, deixou o cara passar ali, era pra ter matado o jogo ali. O Atlético ainda chegou 2 vezes no finalzinho ali, uma delas o cara sem goleiro chutou pra fora, né? Do Atlético Paranaense. Enfim, deu muita sorte também o Corinthians, né? O Hugo, assim como o resto da linha defensiva, mal, né, cara? Às vezes eu nem acho que a culpa é dele, mas ele também não é um bom jogador, né, rapaziada? Então, qualquer coisa um pouco mais difícil ali pra ele, com certeza o Hugo não vai fazer. O Ranieri, cara, deu umas moscadas no meio do jogo, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo, foi desarmado. De novo, não gosto desse posicionamento dele, que ele entra na linha defensiva ali pra ajudar os zagueiros. Eu acho que fica mais exposto ainda meio campo. Enfim, não foi uma das melhores partidas do Ranieri, tá, esse jogo. O Breno Bidon, ofensivamente, cara, achei que o Bidon foi muito bem, tá? Várias limpadas no lance, né? O Bidon parece ter um cara mais velho do que ele realmente é. Foi muito bem ali, talvez o nosso meio campo mais lúcido, eu achei, né? Mas como sempre, por questão de característica, eu acho que ele fornece ainda muito espaço pro time adversário, tá? O Garro. O Garro não fez uma partida exemplar, tecnicamente. Ele é um cara que não se omite, né? Ele sempre aparece, sempre tenta o passe pra frente, mas já faz alguns jogos aí que ele não tem conseguido ser efetivo nas jogadas, né? Principalmente quando ele tá com o Coronado, né? Que parece que vai dar uma coisa boa e os dois acabam se atrapalhando, parece, né? Enfim, de qualquer jeito, né? O gol só saiu por uma linda cobrança de falta que ele mesmo finalizou, né, rapaziada? Acho que foi falta em cima dele, inclusive, né? Ou foi do Coronado, não vou lembrar agora. No Coronado, né? O Wesley, cara, é o nosso jogador com mais recurso técnico, tava até discutindo isso com o Léo no grupo, né? Às vezes ele é meio estrelinha, né? Fica batendo boca com os caras ali, enfim. Mas ele ainda é um cara que consegue arranjar uma jogada individual, cavar uma falta, né? Teve alguns lances ali que ele conseguiu acelerar o jogo. O Wesley não vive um grande momento, tá? Depois de viver aquele ótimo momento, ele deu uma queda assim como o resto do time. E não vem fazendo grandes jogos, mas ele ainda é um cara que tira alguma coisa do zero, né? Gustavo Silva, mais uma partida apática do Gustavo, né? Embora ele tenha sido talvez um dos melhores no primeiro tempo, né? Cavou algumas faltas, né? Foi até que efetivo ali na ponta direita. Mas eu também teria sacado ele para entrar o Coronado pro segundo tempo, né? Nada a declarar sobre o Gustavo Silva. O Pedro Raul, cara, eu acho que dessa vez a característica do jogo atrapalhou ele, tá? Ele não é um cara rápido, e o Corinthians, as melhores jogadas que ele tinha era em velocidade, então ele acabou mais atrapalhando do que ajudando, né? O Corinthians também não conseguiu nenhuma jogada aérea pra ele, enfim. E não foi um grande jogo do Pedro Raul, né? Os caras que entraram, o Coronado até que entrou bem, fez algumas jogadas, acelerou os lances, né? Mas assim como o Garro não foi efetivo nas tomadas de decisão, além das faltas que ele tomou, né? Enfim, mas até que melhorou o Corinthians aí, o Coronado, né? Embora não tenha feito um grande jogo. Arthur Souza, não teve muita bola nele, né? Mesmo entrando no lugar do Pedro Raul. Não tem muito declarado sobre o Arthur Souza. O Mateuzinho, se ficar a minha nota de repúdio, ele ter xingado ali o Donelli, reclamando de forma ostensiva ali com ele, assim, nada a ver ali, pagando de pavãozão. Fiquei puto com o Mateuzinho, né? Que assim, não melhorou muito em relação ao Léo Maná no jogo, né? O Matheus Araújo entrou, nem vi o que fez ali, entrou no lugar do Hugo, né? E o Kaique também não recebeu nenhuma bola quando entrou no lugar do Wesley. É isso, rapaziada. Quarta-feira vira guerra em Itaquera, 8 da noite. Acredito que a Neoquímica Arena vai estar lotada para empurrar o Corinthians para cima do Cuiabá. A gente precisa vencer de qualquer forma, tá, rapaziada? Já são alguns jogos ruins e vários jogos sem vitórias do Corinthians. O Corinthians tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Terrível, terrível. A gente precisa dar um jeito nisso. E contra o Cuiabá, cara, não pode nem pensar em empatar. Tem que vencer de qualquer forma possível. É isso, rapaziada. Talvez eu volte aí com algum vídeo aí sobre o Antônio Oliveira, depois da coletiva, se tiver. Mas a gente volta com certeza no pós-jogo de quarta-feira contra o Cuiabá. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!